Boa noite, irmãos. Agora saiu o som. Fico feliz por vocês que vieram, que estão presentes, né? Muito bom, fico feliz de coração. E pela Eliana, que é lá do Paraná, né? É muito difícil estar aqui, mas hoje está. Que bom. E a minha vizinha Cleia, que é lá dos 50, alguns aqui sabem onde é. Bem longinho, né, Cleia? E os demais irmãos somos daqui de Jaru, né? Eu louvo a Deus por cada um de vocês, tá? O irmão Casas, é lá do Rio Branco do Acre, está aqui conosco hoje. Já teve há muitos anos atrás, eu creio que em uns 25 anos. Quem se lembra desse irmão aqui? Opa, olha, irmão, quanta gente, maravilhoso. E tem vidas aqui em Jaru que foram ganhos pelo evangelismo desse irmão. Aqui tem alguém? Não. Hoje à noite? Não, ninguém levantou a mão. Olha só, que bom. Esse. Então, é isso que eu ia falar. A irmã Maria de Oliveira, ela é fruto da evangelização do irmão. Ela não está hoje. Cadê o filho dela? Mas continua fruto produzindo. O filho está. Tá? Aí ela também está na igreja, só que hoje não veio. Então tem fruto aqui, irmão, seu. Tá? Então, vamos ouvir o irmão nesta noite. Mais uma vez, Deus quiser, não será a última, mas muitas outras vezes. Ele vai nos falar sobre o Evangelho e depois ministrar a ceia para nós, tá bom? Pode vir, irmão. Estão me ouvindo aí? Não, gostei da ideia, que eu só fico segurando, agora eu estou tranquilo aqui. Está muito alto, não? Às vezes eu dou uns gritos, me empolgo assim, tá melhor. Deixa eu ver um pouquinho. Quero agradecer a Deus, né? Eu me lembro da primeira vez que eu vim aqui, pastor Adonias. Quem se lembra dele? Uma bênção, né? Estamos aqui porque é na decisão. Conversando com o Irani, aquela igreja está lá e abrindo outros trabalhos, como abriu lá em Goiânia, um trabalho do pastor Adonias. Ele realizou uma obra e a obra continua crescendo. Quanto diz amém? Vamos dar uma salva de palmas para Deus, irmão, agradecendo a vida do pastor Adonias. Poucas pessoas que eu vi para amar a igreja e estudar sobre a igreja. Não era assim, não? Eu vinha para cá para perguntar as coisas para ele, que eu sou evangelista e eu conheço de evangelismo, eu não conheço de igreja. Né? Ele me deu um livro do irmão Valtir, né? Eu li o livro todo, li os livros do Otmani e tal. Né? Mas um dia eu estava lá em Ariquemes e a irmã Lloyd disse, vamos lá em Jaru. Eu disse, a senhora vai trabalhar, vai fazer o que? Ela disse, nada. Vou só manter a comunhão com os irmãos. Aí nós viemos para a casa da irmã. Aquilo me encantou, porque sair de uma cidade para ir para outra, só para conversar, manter a comunhão e orar, isso não é comum. Naquele dia eu percebi que essa igreja era uma igreja diferente. Amém, querido? Uma igreja onde preza pelo corpo de Cristo, ama uns aos outros. E aí naquela vinda aqui, irmãos, a irmã Diva fez um tal de um um pudim de pão, lembra disso? Eu sou padeiro de nascimento, né? O vovô quando veio da Primeira Guerra Mundial, da Espanha, ele era padeiro e veio fazendo pão no navio, né? E eu nunca tinha ouvido falar no pudim de pão. Mas eu gostei da ideia, só que acabou também, só foi aquela vez, né? Eu espero que da outra vez que eu vier eu aviso para a gente comer esse pudim de pão, para a glória de Deus, né?
Hã? Tem que... Aliás, eu vou pedir essa receita, irmã, porque não tem, eu não conheço quem faça mais. E ela tem o dom de fazer, né? Tem gente que tem a mão própria para aquilo. Eu não tenho um dom de fazer, mas eu tenho um dom de comer, irmã. Você vai ver como é que é. Então, irmãos, eu estou feliz de estar aqui essa noite, né? É um prazer imenso. Eu acho que a igreja era uma outra posição, a primeira, não era? Depois fizeram para cá. Ela engrandeceu um pouco mais e tal. Eu gostava daqui porque tinha umas pedras grandes, dá para a gente orar pela cidade toda aí. Cheguei aqui, tinha um pessoal que era adolescente, que era criança. Hoje eu vi as filhas do irmão. E tudo casada, tudo com filho. Eu digo, agora eu vi que eu estou ficando velho mesmo. Porque eram adolescentes. E já tem um menino aqui maior do que eu, uma delas. Uma maravilha, né? Hoje eu fiquei lá, foi uma alimentação assim boa, né? Um bocado de coisa boa. Eu cheguei e tem outras coisas ali. Então, irmão, isso é que é a igreja, irmão. É a comunhão, é o relacionamento, é a amizade, né, entre nós. Eu quero compartilhar com os irmãos. Abra aí suas Bíblias em Mateus 26. Vai ser fácil. Mateus 26, 26. Eu vou ler na minha tradução, que é uma tradução mais atualizada, assim, na linguagem mais nossa, né? Diz assim: quando eles estavam comendo, Jesus tomou o pão e deu graças, partiu em pedaços e deu aos seus discípulos dizendo: tomem e comam, porque isso é o meu corpo. Tomou um cálice de vinho, deu graças e o entregou aos discípulos dizendo: cada um beba dele, porque isto é o meu sangue, sangue da nova aliança, que é derramado para perdoar os pecados de muitos. Quanto diz amém? Vamos orar então? A Bíblia diz que Jesus diz que ele mandou o Espírito Santo e o Espírito Santo fala com cada um de nós. E nós vamos pedir a Deus que o Espírito Santo diga para nós o que significa a ceia do Senhor. Depois nós vamos tomar a ceia. Mas nós precisamos entender exatamente o porquê da ceia, né? E Deus há de fazer milagres e maravilhas no nosso meio hoje à noite. Vocês podem ficar em pé comigo só para a gente orar? Então vamos orar. Pai, no nome de Jesus nós estamos aqui. Há um clima de alegria, de prazer neste lugar, Pai. Que louvor maravilhoso, abençoador. Que alegria entre nós. Que a Tua presença é tudo o que precisamos. Queremos Te agradecer e reconhecer o trabalho daqueles que vieram de longe para implantar essa visão que tem se espalhado por muitas partes do Brasil. Vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena investir no reino do Senhor. Porque essa obra ela não para, ela é eterna. E na eternidade nós nos encontraremos todos. E nós saberemos a extensão desse trabalho. Como valeu a pena a gente investir as nossas vidas, nossos pensamentos, nossas lágrimas, nosso amor. Então eu peço ao Senhor que libere o Teu Espírito dentro de nós, para nos explicar a palavra. Pai, aquilo que eu pensei em testemunhar e falar aqui, que não está de acordo com a Tua vontade, eu peço que o Senhor elimine da minha mente agora. E aquilo que o Senhor tem para esta igreja, o Senhor coloque na minha mente. Porque essa igreja é Tua. E esse púlpito é Teu, ele não é nosso. Portanto, Teu povo precisa ouvir a Tua voz. Então eu te peço, Espírito Santo, porque só o Senhor conhece cada um. Só o Senhor conhece cada coração. Só o Senhor conhece cada necessidade.
Só o Senhor conhece o propósito da vida de cada um. Então nós te pedimos que o Senhor fale. E logicamente eu não posso, Senhor, falar aquilo que pode abençoar todos. Mas eu sei que o Teu Espírito Santo vai pegar a palavra e vai abençoar cada um de nós que estamos aqui. Cada um daqui vai sair abençoado e vai sair para abençoar e vai sair cheio do Teu Espírito. Nós oramos e agradecemos por mais essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém, querido? Deus abençoe. Pode sentar. Eu estou querendo ir mais para perto de vocês. Pode? Vamos para cá. Eu quero dar um testemunho da minha vida. Eu não quero fazer uma pregação. Né? Paulo deu testemunho, evangelizou o rei Agripa e outras vezes, dando um testemunho, né, da sua vida. Quando eu sofri o câncer, eu estava tratando, né, do câncer. O médico disse para mim assim: você vai ter que cirurgiar porque é câncer mesmo, está atestado e tal. No mínimo tem 80% de câncer. Sim, senhor. Né? Aí eu pedi oração para um, para outro, muita gente me conhece. E o fato é que Jesus não me curou. Quem já pediu alguma coisa e ainda não recebeu aqui? Já pediu? Ainda não aconteceu? Ele perguntando por que é que Deus demora, tem tanto poder, né? E eu não fui curado. Eu fiquei um pouco chateado. Você nunca chateou-se com Deus? Pois eu me chateei, irmão. Eu sou humano. Que custa o senhor me curar? O que é isso? Eu não quero cirurgiar. Bom, vai eu para a cirurgia, né? Quando eles me preparam tudinho, me colocam na mesa lá de cirurgia, eu orei dizendo assim, eu digo: Deus, eu pedi muito para o senhor me curar. O senhor não quis, agora não é com o senhor não, agora é com o médico. O senhor fique lá fora, que eu estou esperando eu sair. Você já pensou a doideira da cabeça? Ainda bem que ele não me atendeu, né? Senão eu estava perdido. Aí o cidadão, o doutor Zé Carlos, cirurgiou. 3 dias depois ele foi tirar o curativo, essa área muito irrigada, e ele chamou os acadêmicos para ver aquilo lá. Quando ele tirou o esparadrapo, não tinha caído uma gota de sangue. Eu não controlei nada. Para mim foi Deus. Aquilo era uma coisa importante ao meu ver. Aí ele disse: Roberto Carlos, eu tenho uma notícia para dar para você. Pois não. Ele disse: você sabe que quando a gente opera do câncer, a gente manda fazer um teste congelado para ver o nível, a quantidade que tinha de câncer na matéria que tira, né? Eu digo: sim, aí. Ele disse: a notícia é o seguinte: alguém te operou antes de nós. Aí eu desestruturei, né, irmão? Como é que eu falo besteira e o homem não leva em conta a minha besteira e entra e me cura? Tanto é que eu não precisei fazer mais tratamento de nada, porque eu não tinha mais a doença. Diga assim: ele me atende, diga. Ainda que eu tenha falhas, ainda que eu não saiba orar. Né? A Bíblia diz: se for, olha o texto, eu acho que é 2 Timóteo 2,13. Se formos infiéis, Ele continua sendo fiel para nós. Então não tente ser perfeito, porque não dá para ser mesmo. Ele nos aceita pela sua graça, né? Porque Jesus fez uma aliança conosco, de pagar o preço da nossa pena de morte e de derramar o sangue pelos nossos pecados, né? Mas antes de tudo isso, eu quero colocar agora a questão de como eu entendi a salvação, né? Aqui tem um espiritismo que toma o chá do Mariri, que chama. Já ouviu falar nisso? Pois bem, o papai fazia parte da fundação desse espiritismo no Acre. E o criador disso chama-se Mestre Irineu Serra. Ele 2 metros, cara, morenão, lá de Codó do Maranhão, né? E eu fui beber o daime, eu era adolescente, eu estou com 68 anos, só falta 2 para 70. Então eu fui beber o daime com o Mestre Irineu mesmo. Eu tomei daime com uma pessoa
lá, né? Então eu tinha uma igreja que eu frequentava, que era o Espiritismo. Mas eu também frequentava a igreja católica, que era perto de casa, né? Então eu era um católico e espírita. Um dia eu estou indo para a aula, ia fazer 18 anos, eu estava indo para a aula, estava terminando o 2º grau, e eu vou atravessar a Avenida Nações Unidas. Aí eu vou atravessar aqui, eu olho para cá, ver se vem carro, um farol de um carro, meio distante. Eu olho para cá, não vem carro. Aí eu vejo uma criança assim, a mais ou menos 20 metros de mim. Eu baixei a cabeça e entrei, o menino entra também. Quando eu chego mais ou menos no meio da rua, eu escuto a pancada aqui. O carro que vinha bateu no menino, bateu primeiro, eu escutei a pancada. Aí depois que o cara freou e o carro vinha rabiando assim, e eu quis correr, eu quis voltar e eu fiquei parado. Lá no ar que chama atarentado, irmão. Tá vendo? Aí o carro ficou a 1,5 metro e o menino morreu aqui nos meus pés. Aí eu disse, meu Deus do céu, se fosse eu que tivesse morrido, onde eu estaria depois da morte? Perguntei para mim mesmo, né? Eu não consegui responder onde eu estaria depois da morte. Mas uma coisa eu descobri, eu aprendi naquele dia, aos 18 anos, que eu era um ser mortal. Quem acha que vai morrer aqui um dia? Eu, hein? Todo mundo sabe o dia? Não. Eu perguntei, que dia eu vou morrer? Eu também não sei. Mas a morte vem ou não vem? Vem. Então eu descobri que a morte tinha mais poder do que eu. E eu não sabia a hora. Então se a morte tem mais poder, se ela não avisa nem o dia nem a hora, se eu sou mortal, se eu estou sujeito a morrer na próxima esquina e não sei para onde vou, o que é que eu tinha que fazer? Eu tenho que resolver o problema, tá certo, irmão? Porque se a gente viaja, sabe para onde vai. Agora morre e não sabe para onde vai. E como é que uma pessoa que tem 2 religiões não tem certeza de salvação? Aí estava o problema. Porque se fossem religiões, eu tinha 2. Então ali foi a maior descoberta da minha vida. Que eu era religioso, mas eu não era salvo. Deixa eu fazer essa pergunta para você, que eu fiz para mim. Se você morresse agora aqui dentro, você que vê esse culto, você morresse aí sentadinho agora. Não precisa responder, só para você. Você teria plena e absoluta certeza da sua salvação? Uma pessoa disse para mim, se o senhor nunca tivesse perguntado, eu teria, na minha cabeça eu tinha. Mas agora que o senhor perguntou, eu não sei se tem não. Estou em dúvida. Né? Então, se você morresse, o que é que garante a sua salvação? O que é que tem o fundamento? Vocês já viram falar na parábola das 10 virgens? Quem já viu falar? Aquilo é a igreja, não é? As virgens que estão esperando o mestre, ele vai voltar? Então é a igreja. 10, 10. Significando a igreja toda, em todo lugar, seja local, seja mundial. Quantas entraram com ele? Sim. Quantas ficaram? Quantos por cento? 50. Vamos lá. Se Jesus estiver certo, 50% aqui está indo para onde? Para o brejo, diga. E 50% está indo para... Agora não pergunte, sou eu sei lá. Não sei. É você que tem que saber. Não sou eu. E como é que a gente sabe? Né? Os irmãos pasmem no que eu vou dizer. Em Atos capítulo 18, quem já viu falar num discípulo chamado Apolo? Na Bíblia, Apolo. Substituiu praticamente o apóstolo Paulo, né? Ele está pregando em Éfeso e o Áquila, a Priscila, que era o discípulo de Paulo, estava escutando ele na igreja, sentado aí escutando. O cara era eloquente, pregava, refutava os judeus, conhecia Jesus e muito. E o Áquila e Priscila escutando, disse, esse camarada aí não tem a salvação completa não. Levaram para a casa dele e pregaram o evangelho para o pastor naquele dia. E o pastor Apolo se converteu. Pastor.
Em Atos 19, Paulo diz assim, ele reúne um grupo de pessoas, tinha 12 pessoas na reunião, ele olha, conversa, vê, ele faz uma pergunta: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Sabe o que os discípulos disseram? Nem sequer ouvimos que haja Espírito Santo. Então, o final da evangelização, diga, é o nascimento do Espírito. Jesus Cristo disse para Nicodemo: entende que tu tem que nascer do Espírito? Ele disse: entendo. Ele disse: entender não é o suficiente, Nicodemo. Não é entender, é nascer. Tem gente que entende, nunca nasceu. Dá aula sobre o nascimento, nunca nasceu. Irmão, quando eu estava então com câncer, que eu estava sendo tratado, eu estava lendo a parábola das 10 virgens. Aí Deus deixou muito claro, vocês vão perceber que é isso aí. Se 50% entrou e 50% saiu, e são dos que estão me esperando, Deus botou na minha mente aqui, dentro da igreja há um campo missionário de pessoas que precisam ser salvas. Quem concorda? Tem ou não tem? Tem muita gente que, não é? Aí, o que é que eu fiz naquele dia lá do acidente? Eu não era crente ainda, não tinha certeza da salvação, mas eu era religioso. Eu coloquei 2 perguntas na minha cabeça. Eu digo, religião eu já tenho e eu não vou fazer coleção de religião, não. Eu quero a minha salvação. Religião eu já tenho 2. Aí eu digo, eu quero saber se existe a salvação mesmo que os crentes pregavam, e eu quero encontrar uma pessoa que tem, para me dizer como. Se o cara não tem a salvação, ele vai me explicar como é que vai ter, irmão? Não tem como, né? Tem que ser salvo. Aí eu comecei, eu não tinha mais placa de igreja, né? Eu fui na igreja batista, lá em Rio Branco. E o líder da juventude era o Paulo, da Federal. Terminou a reunião, eu chamei ele e disse: rapaz, me explica aqui sobre a salvação. Comecei a fazer pergunta. O Paulo disse: rapaz, vai embora, tu tá doido. Eu digo: doido? Não, eu quero a minha salvação. Tu não tem a tua para estar me falando. Né? Como é que um perdido vai ensinar o outro? Irmão, eu passei 3 meses perguntando, e os crentes não sabiam me responder como eu ser salvo. Como eu era católico também, eu fui na minha reunião, que era eu que liderava o grupo de jovens, e eu fui acidentado quinta-feira, o menino, e era sábado da minha reunião de jovens. Eu fui. Aí era 15 jovens. Eu despachei o jovem, quando terminou, eu chamei o padre Otávio, ainda é vivo hoje, mora lá em Floripa, tem 90 e poucos anos. Aí eu disse: padre, eu passei um acidente ali e tal, eu tenho 2 perguntas para o senhor. Pode dizer, o senhor sabe se existe a vida eterna? Ele disse: claro que existe. O senhor tem a sua? Aí o padre levantou, levantou, passou, sentou: tem ou não? Tem ou não? E eu digo: e aí? O senhor é um homem da batina e não tem? Eu não tenho nem batina, meu irmão. Como é que fica? Como é que o que é que o senhor vai me ensinar agora? O senhor está me orientando como ser salvo. Aí o senhor não sabe para onde vai, o senhor está me guiando. E eu não sei nem para onde eu vou, ainda estou levando os 15 aqui. Para onde? Entendeu? Eu digo, religião é só esse negócio de ir para a igreja, ou para a missa, ou tal. É isso que é o cristianismo? Se é só isso, é muito pouco. Mas eu quero a minha salvação. Aí eu trabalhava em telecomunicações, né? Eu fui para Cruzeiro do Sul. Fui para a missa, lá tem uma catedral feita pelos alemães, e depois eu fui para a praça. Estou sentado aqui, aliás, o padre me deu uma Bíblia católica, disse assim: Roberto Casa, vai ler. Se tu descobrir, tu volta aqui, que tu sabe que eu estou perdido também, né? Mas eu não vou sair daqui não, mestre. Eu fui criado aqui, né? Mas me dê a Bíblia, eu vou ler tudo. Aí eu cheguei em casa, ajeitei minha estante, tudo que era livro de religião, botei lá. Eu digo, eu encanto a vida ou desencanta a morte. Vamos saber se tem salvação ou não tem, né? Aí, lendo a Bíblia, quando eu fui para Cruzeiro, eu saio da missa e eu queria ler a Bíblia toda, eu estou lendo aqui, em voz alta, aqui, eu no banco da praça. Chega um cara, senta aqui, ó, magro igual eu, estou com 80 quilos, eu tinha 57. Senta aqui e fica escutando eu falar. Demorou 15 minutos, ele disse: tu é crente? Eu digo: não. Como é que tu está lendo a Bíblia? Eu digo: que é minha, o padre me deu. Proibido aqui, eu disse: não, então fica quieto aí. Eu não gostava de crente, irmão. Por quê?
Porque o crente falava bem de Jesus e mal de Maria, não é assim que a gente faz isso? Que a gente bate na Maria, né? Tem que respeitar mais a mãe de Jesus, né? Aí ele ficou quieto. Eu cortei para ele ir embora, mas ele não quis ir embora, ficou escutando eu falar. Mais uns 15 minutos, eu virei para ele, eu digo, tu sabe se existe a vida eterna? Ele disse, sei. Tu tem a tua? Ele disse, tenho. Eu digo, como? Porque a minha tendência de obedecer pai e mãe é desde a infância, irmão. Eu sempre fui obediente. 11 irmãos, a mamãe só botava eu para trabalhar, de mãe só eu. Ela disse, mas é tu que obedece. Ah, isso é vida de burro de carga aí. Aí eu digo, rapaz, olha, eu temo a Deus, eu ando na igreja, eu tenho uma vida assim correta. E como é que tu tem e eu não tenho? Explica para mim. Ele pegou a Bíblia dele, opa, na minha, o padre me deu, na minha, que é benzida pelo Papa aqui. Ele disse, na tua Bíblia. Aí, ok. Eu prometi dar um presente hoje para quem viesse, que é o meu livro. Mas eu vou dar um livro depois do culto, tá bom? Vou dar um livrinho para vocês. Tudo isso que eu estou falando está no livro, mais esmiuçado. E o livro é um presente para vocês. Aí ele disse, abre a tua Bíblia. Quem quiser abrir aí, pode abrir, se puder. Em 1 João 5,11. O que é que diz, para não perder tempo? Diz assim, e o testemunho é este, repita comigo. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Eu digo, e daí? Ele disse, eu pergunto, tu responde com a Bíblia. O que é que Deus nos deu? O que é que Deus nos deu, irmão? Diga, a vida eterna. Aí disse Roberto Casas, se Deus deu a vida eterna, ela existe. Porque Deus não daria o que não existe. Eu digo, tem lógica aí. Segunda pergunta ele fez para mim, ele deu, vendeu, emprestou, o João mereceu ou conquistou porque era religioso. Lê de novo, eu digo, o testemunho é este, que Deus nos deu. Diga deu. Diga, o verbo é dar. Se o verbo é dar e está dizendo que deu a vida eterna, ele disse para mim, e a vida eterna aí, como é que é? É comprada? Eu digo, aqui o verbo é dar. Então ele disse, a vida eterna é dada. Um choque para mim, irmão. Qualquer religioso está lutando, é ou não é? Se consertar, para largar o pecado, para ver se melhora, e escorrega de novo, um rolo doido. Eu nunca que eu vou ser salvo. Ele disse, a vida eterna é dada. Aquele foi um choque para mim. Eu digo, como que é dada, rapaz? Ele disse, está na tua Bíblia. Não crê nela não? Creio. Eu digo, meu Deus do céu. E as hóstias que eu comi tudinho, não ajuda não? O cara disse para mim, tu vai com a barriga cheia de hóstia para o inferno, para deixar de ser besta, olha aí. É louco. Eu disse, então a vida eterna existe, é dada. Tu mandou eu responder. A Bíblia está respondendo para ti. A Bíblia é a palavra de Deus, não é a minha palavra. Quanto diz amém? Então, eu não estou falando de nenhum conhecimento meu. Eu estou expondo a palavra de Deus. Ele disse, o tempo do verbo, Roberto Carlos, está no passado ou no futuro? Eu digo, Deus deu, está no passado. Tu sabe quantos anos faz? Era em 1978 isso. Eu digo, essa quantidade de anos. Ele disse, pois é, tu está atrasado só na informação da Bíblia, 1978 anos. Estava atrasado mesmo, né? Eu disse, se o verbo está no passado, isso quer dizer que João tinha a vida eterna. Porque se ele não tivesse, ele tinha dito Deus dará, mas ele disse Deus nos deu. Ele estava incluso. O pronome está no plural aí, olha aí. Então não era só ele que tinha, era um bocado de pessoa. Ele disse, a dúvida é tua. Mas a Bíblia já resolveu o problema da vida eterna lá atrás. Amém, querido? Amém. Aí eu disse, rapaz, é mesmo. Ele disse, não, responde mais. Quem que deu a vida eterna? Aí eu digo, é os 10 mandamentos? Não, é o sábado, não é o sábado, né? É o sábado, é a doutrina, é o culto, é o pastor, é o padre, a missa. Ele disse, lê aqui. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. Quem deu a vida eterna? Deus. Roberto Casa, o problema é que tu é um cara altamente religioso que não conhece Deus. Eu digo, é verdade.
Bom, se tu disse aí que a vida eterna existe, é dada, está aqui no texto, já foi dada, e essa vida está no seu Filho. Olha, irmão, a vida eterna está numa pessoa. Quanto diz amém? E esta vida eterna está no seu Filho. Né? Quando eu estive no congresso na Holanda, um pregador, foram 14 dias, o melhor do mundo, Billy Graham, essa turma toda. Mas um pregador disse assim: cristianismo é Cristo, uma pessoa, não é uma denominação, não é uma religião, é uma pessoa. Os irmãos percebem quando canta que está tudo centralizado em Cristo. Deus botou a sua plenitude só em Cristo. A gente fala em Cristo de manhã, de tarde, de noite, a cruz, a ressurreição, a salvação, o perdão, o louvor, a glória, está tudo centralizado numa pessoa. Então nós vivemos em torno de uma pessoa, nós somos o corpo de Cristo. Aí ele disse: ó, a vida eterna está numa pessoa. Eu digo: olha, se é verdade isso aqui, que a vida eterna existe e é dada, eu quero a minha agora. Aí ele disse: tudo bem, mas vamos caminhar na Bíblia. Alguém abre aí em Romanos 3, 23. O que ele disse eu anotei, irmão, por isso que eu vou dar o livreto para vocês. O que ele disse eu anotei. Romanos 3, 23 diz: todos pecaram. Repita comigo, diga: todos pecaram, estão destituídos da presença de... Quem já pecou aqui pelo menos uma vez na vida? Eu, hein? Todo mundo? Então você sabe que você pecou. Agora Romanos 6, 23 diz o quê? O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a... Que morte é essa? Diga: morte eterna. Morte eterna. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Que hora nós somos condenados à morte eterna? É na hora que peca ou é no juízo? Quem acha que é no juízo? Quem acha que é na hora que peca? Pois bem, irmão, o salário do pecado é a morte. Então é na hora que cometeu o primeiro pecado, nós já fomos condenados à morte eterna. Eu estava evangelizando uma senhora idosa, 86 anos, e eu perguntei para ela assim, disse: minha irmã, aliás era Dona Maria, eu digo: Dona Maria, se a senhora morrer agora, a senhora tem certeza para onde vai? Eu queria saber se ela ia para o céu ou se não ia, né, para o inferno. Ela disse: para onde eu vou eu tenho certeza. Para onde é que a senhora vai? Ela disse: a certeza mesmo é que eu vou para o cemitério, meu filho. Eu digo: vai mesmo. Mas não era isso que eu perguntei, né? Ela entendeu isso. Mas eu queria perguntar: a senhora sabe se está salvo ou não? Sabe se vai? Não. Então, se alguém pecou, biblicamente você já foi condenado à morte e ao inferno. Tudo bem. Eu disse: olha, até que o negócio estava bom, né? Eu aqui atrás da salvação, tu já me empurrou, foi no inferno, mestre. Eu não quero saber do inferno, não. Eu quero saber da minha salvação. Como que eu posso ser salvo? Essa era a questão agora. Ele mandou ler Romanos 5,8. Alguém lê aí. Romanos 5,8. Diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo morreu, ó a ceia, morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Cristo nos salvou, sendo nós pecadores. Tem gente que acha que deve ser salvo se parasse de pecar, se fosse perfeito, se não falhasse, se fizesse tudo certo. Aí não precisava de Cristo, né? Porque Ele mesmo estava provocando a sua salvação, né? Cristo morreu por nós, sendo nós pecadores. Mas qual é o salário do pecado? Aqui, ó, o salário do pecado é a morte. Então, a partir daquele dia que a mulher disse que ia para o cemitério, eu deixei de fazer a pergunta: para onde você vai depois da morte? A pergunta é: o que é morte? Porque se eu não entendo o que é morte, eu não vou entender o que é salvação, né? Então, morte na Bíblia, diga: morte na Bíblia quer dizer separação. Não é morrer, é só separar. Vamos entender isso. Quando Adão pecou, pecou ou não pecou? Ele caiu morto, Deus morreu. O que é que morreu? O relacionamento dele, percebeu?
Ele andava na comunhão e agora ele anda fugindo, né? Quando a gente peca, ele não tem a tendência de se esconder mesmo até hoje, para provar que é filho dele. Então isso chama-se morte espiritual. Diga, morte espiritual é a quebra do relacionamento com Deus. A gente pode estar aqui dentro sem ter relacionamento com Deus, tem relacionamento com as pessoas. As pessoas dizem, eu quero voltar para a igreja, eu quero me reconciliar com a igreja, mas não é a igreja que salva. Você tem que voltar para Cristo. Então, morte espiritual, morte física. Adão morre com 930 anos. E quando ele morre, ele desce para a sepultura lá. O Caim ou Abel poderia conversar com ele? Não, que ele estava morto. Então, morte física, separação física, né, da família. Aí Jesus chega e fala da morte eterna. Olha lá, o rico e o Lázaro. Então, o Lázaro e o rico aqui, então o lado desse lado. Então, aqueles dois moravam na cidade, como todo mundo mora na cidade aqui. Aquela história é a sua história. Ou você é Lázaro, ou você é o rico. Não tem para onde correr, Jesus está falando de nós. Aí ele diz que eles dois moram na mesma cidade. E o pobre comia na lata de lixo do rico. E os dois morrem no mesmo dia. Olha o que é que acontece depois da morte, né? O camarada é salvo, o Lázaro, morre salvo, e os anjos levam ele para o paraíso. Veja que depois da morte não tem salvação nem condenação. É tudo antes. Quem crê não é condenado. Quem não crê já está condenado. Então, mas o rico que era perdido, ele não era perdido porque era rico, não. É porque ele não tirou tempo para buscar Deus. Porque tem muito pobre que não quer saber de Deus também. Aí ele está perdido, morre perdido e desce ao inferno. Então, nosso espírito aqui, ou ele vai ou ele vai. O responsável por você é você mesmo. O meu papel e o papel da igreja é não deixar você cair lá. Amém? Eu me lembro que quando eu me converti, eu tinha 18 anos, eu tinha passado no vestibular, estava terminando o 2º grau. Eu trabalhava em telecomunicações e eu pensei o seguinte: quantas pessoas como eu não tinham certeza da salvação? O que é que eu vou fazer da minha vida? Eu vou ficar na Teleac, trabalhar, comer, ir para o banco de uma igreja, escutar sermão, criar meus filhos e sair? É isso? Ou eu vou correr atrás de vidas para Deus e deixar que Deus cuide de mim? Então eu fiquei orando, 18 anos, né? Aí numa das orações eu li na Bíblia um assunto assim, que uma vida vale mais que o mundo inteiro. Então se eu ganhasse uma pessoa, eu tinha feito o maior investimento do mundo, amém, irmão? Aí a Bíblia diz assim, que há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos fazendo culto. Eu podia fazer uma festa no céu, entendeu? Eu digo, aquilo começou a mexer comigo, né? Aí a Bíblia diz que a pessoa que não está escrita no livro da vida, nós estamos falando de Apocalipse 20:15, todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de... Eu digo, eu posso evitar muito choro, muita tristeza, tudo mais. Qual era a opção? Ou eu ia continuar, porque eu já era chefe do meu setor, ou eu ia largar tudo aquilo para correr atrás de vida. Não me formar, levar uma vida simples, mas sabendo que depois, na eternidade, as coisas vão acontecer. Amém? O meu filho, há 3 anos atrás, disse, papai, compra um computador para mim. Aí eu disse, papai, não tem dinheiro agora. Ele olhou para mim e disse, tu é pobre, hein, rapaz? Pobre. Eu digo, eu sou pobre? Ele disse, tu não me conhece não, rapaz. Eu digo, conheço. Quando é que eu vou te conhecer? Eu digo, na ressurreição, no último dia. Por que eu vou te conhecer lá? Porque no dia que eu estiver entrando lá, tu vai ver a quantidade que vem atrás de mim. E cada uma delas vale mais do que o mundo inteiro. Ele disse, papai, não precisava tanto. Mas uma pessoa que ajuda a desenvolver esse meu trabalho, que me ajuda a manter, ligou para mim e disse, estou comprando o computador do teu filho. Amém? Está lá. Diga, Deus nunca falhou, diga. E nunca vai falhar. Então, irmão, quando eu li que
o camarada morre e os anjos levam para o paraíso, e o outro morre e desce ao inferno. Os irmãos lembram da cruz de Cristo, quando ele estava morrendo lá? Tinha 2 ladrões aqui. Para onde é que vai o ladrão? O cara vai para o inferno. Aí o ladrão que está lá do lado, né, diz: Senhor, lembra-te de mim lá quando eu entrar no teu reino. Olha, Jesus, não vou lembrar não, vou te levar comigo. Diga amém. Primeiro cara a entrar no paraíso, diga: foi um ladrão, diga. Eu estava pregando na Teleacre, eu falei isso, e o cara deu aqui na costela do outro. Disse: tá bom para ti, rapaz. Mas por quê? Ele disse: porque se o ladrão foi, tu vai também, tu anda roubando. Olha aí, um outro me encrencando. Mas, irmão, para dizer o seguinte: Cristo veio salvar pecadores. Paulo disse: dos quais eu sou o pior. Deus só pode salvar você se você for pecador. Enquanto mais pecado, mais perdão. Diga amém. É algo impressionante, né? E ele leva o cidadão para isso. Está aqui, meu pai, está aqui o camarada que eu paguei o preço dele na cruz, né? O cara ia morrer, ia ser jogado no lixo lá, para ser queimado no lixão da cidade. Ele mesmo disse: eu mereço isso. Jesus pega o cara e leva para o paraíso. Diga aí: Jesus tem um paraíso para mim. Diga: tem o melhor para mim. Ele tem tudo, irmão. Ele nos ama apesar de sermos pecadores, né? Então, quando eu entendi que a morte é espiritual, física e eterna, na hora que morre o Lázaro, ele atravessa a cortina do tempo e ele vai para o paraíso. O outro atravessa a cortina do tempo e desce ao inferno. Quando ele bate no inferno, ele grita porque está queimando no fogo. Ele olha para cima e vê o outro lá. Tem de depois da morte não tem mais nada? Não se engane, tem. Foi Jesus que disse. Aí o cara grita pedindo um pingo d'água para Lázaro. Aí Abraão responde, diz: não pode ninguém passar de lá para cá e ninguém pode sair daqui para pegar água lá. Naquela hora eu entendi que não tem reencarnação. Não sai, como é que reencarna? Não tem purgatório, porque purgatório, de onde eu vim também da Igreja Católica, é um lugar que a gente morre, aí vai purgar os pecados, purificar com fogo. Não é fogo que purifica pecado, é o sangue de Jesus, irmão. O diabo engana, leva o cara para o inferno para queimar, dizendo que é para purificar. Satanás é pai das religiões que afastam as pessoas de Deus. Nós temos uma média de 60 mil religiões e todas elas falam de salvação e prometem salvação sem que tenham a salvação. Porque a única salvação vem de cima para baixo. Tudo que é religião é de baixo para cima, tentando Deus. Cristianismo é Deus mandando Jesus de cima para baixo, para nos salvar e perdoar, porque ninguém tem condição de se salvar. Aí eu disse: bom, se é assim, agora o que eu devo fazer para ser salvo? Agora eu quero que tu já me empurrou no inferno aí, eu já estou com medo desse negócio. Quero queimar não. Ele disse: mas Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então esse assunto é o que está na ceia. Eu já estou falando sobre a ceia agora, né? Então Jesus chega e vai fazer a ceia. Ele pega o cálice, né, e diz: este é o cálice da nova aliança, significando o meu sangue, que é derramado por nós para perdão de pecado. Então diga comigo: o sangue de Jesus é o único remédio que purifica os meus pecados. Mas depois ele pegou o pão, como eu vou pegar o pão, e ele disse: esse é o meu corpo que é partido por vós. Agora vocês estão acostumados a tomar ceia. Vocês vão pegar o pão daqui a pouco. Eu vou dar um pão para vocês e vou repetir o que Jesus Cristo disse. Para que serve o pão, irmão? Ele não tomou o pão na ceia? Mas ele disse: faça isso em memória de mim. Se será partido por vós, faça isso em memória de mim. A pergunta é: para que é que a gente toma o cálice? Depois eu falo: para que é que a gente toma o cálice? Significando o quê? Para que é que serve o sangue de Jesus? Vamos lá. Qual é o salário do pecado?
A morte. Então diga, eu tenho um pecado e eu tenho pena de morte. Tem duas coisas diferentes, pecado e pena. Quando ele dá o sangue pelo pecado ou pela pena? Digo, o sangue é pelo pecado, amém? O sangue nos purifica de todo o pecado. E para que é que ele deu o pão, o corpo? Para quê que a gente come o pão? Perceberam? Então, a gente tem que entender para que o pão. E eu vou explicar agora o porquê do pão. E nós vamos tomar a ceia e você vai entender a ceia hoje definitivamente. E ela vai cumprir o papel dela nas nossas vidas. Amém? Então, digamos que nós estamos no Egito aqui agora. Todos nós estamos lá no Egito, 5.000 anos atrás. Aí eu sou Moisés. Deus disse, Moisés, vai lá no Egito e tira o povo do Egito para mim. Eu digo, sim senhor, como? O camarada aqui tem um exército na mão, eu só tenho uma vara aqui. Não, eu vou te dar poder e tu vai botar 10 pragas na cabeça do faraó que ele vai expulsar vocês do Egito. É assim que vocês vão sair. Sim senhor, eu faço 9 pragas lá e o faraó nada. Eu digo para Deus, já fiz 9, o cara nem se mexe. Aí Deus disse, na 10ª praga ele vai expulsar vocês. Qual é a 10ª praga? Alguém sabe qual é a 10ª praga? Diga a morte do primogênito no Egito. Faz de conta que todos vocês são o primeiro filho na casa de vocês. Primeiro filho. Então Deus disse, Moisés, é o seguinte, a última praga é essa daqui. Eu estou aqui com Moisés, Deus está aqui. É assim o negócio. Ó. Chamou o anjo da morte e disse, ó, você é responsável para 14 de março, meia-noite, você vai passar aqui no Egito e vai matar todo o primeiro filho. Entendeu? O anjo disse, entendi. Então contigo eu não converso mais. Aguarda lá até chegar a 14 de março. Aí eu digo, peraí, vamos pensar aqui. O anjo vai matar só os filhos dos egípcios, não é? Aí Deus diz, não. Todo o primeiro filho. Então o meu primeiro filho vai morrer? Vai. Até o do animal. Para saber que eu estou executando juízo no Egito. Como você está no Egito também, e você é o primeiro filho, você está condenado à pena de morte. Aí eu digo, não tem salvação para nós não? Estou raciocinando salvação, né? Para você entender o sacrifício. Eu digo, mas o senhor não tem como ajudar a gente não? Ele disse, bom, eu dei a palavra, eu não vou tirar o anjo. Mas o anjo passa aqui no Egito. Para tu salvar teu filho, tu pega o teu filho e tira, leva ali para Canaã. Passou a divisa, o anjo não vai lá não. É assim que o teu filho não vai morrer. Eu digo, fechou. Aí hoje é 14 de março. Aí eu estou chamando meu filho aqui. Aí você está chamando o seu, essa história toda, tá? Aí o faraó olha de lá, vê o movimento, diz, tem treta aí, fecha a porta. Não sai ninguém. Se a gente ficar preso e o anjo passar meia-noite aqui dentro, o que é que ele vai fazer? Vai o quê? Matar. Aí o povo vê a porta fechada, corre tudo nesse. Moisés, o que é que tu pode fazer? Eu digo nada, meu filho também vai morrer. Eu não sou maior do que o anjo, sou maior do que Deus, não sou maior do que o faraó, é melhor morrer calado mesmo. Aí chega um irmão e diz assim, Moisés, eu tenho uma ideia na cabeça para salvar nossos filhos. Com a porta fechada, com a porta fechada. Como? Deus disse que não podia tirar o anjo do Egito. Ó. Podia tirar. Mas ele não disse que não podia segurar. Tem uma brecha aí na palavra. Eu digo, e se ele segurar? Diz, não sai do canto. Então ele não passa na casa. Eu digo, é mesmo. Chego lá, Deus disse, nem vou falar com o anjo e nem vou segurar. Meia-noite ele está passando e matando. Aí quebrou na emenda, não tem salvação. Eu vou dizer, mas Deus, tu não é nosso Deus? O Senhor não tem uma maneira de salvar a gente, de já dei minha palavra, eu não quebro. Não tem uma possibilidade de legalmente salvar a gente, é de ter uma possibilidade. Qual? Ele disse, eu dei minha palavra, mas eu não sou só. Tem eu, tem o Espírito Santo, tem Jesus. Segura aqui, chega aqui. Aí eu chego aqui na presença de Deus. Aí Jesus disse, sim, qual é o problema aí? O problema é que eu dei a palavra e o anjo da morte vai passar no Egito, vai matar todo mundo. E é outro problema, o Moisés está lá querendo a salvação. Mas eu disse que a matar eu não posso salvar. Uma coisa ou outra. Ou eu mato ou eu salvo. Eu não posso fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Aí Jesus disse, pode. Como? A minha palavra não ser quebrada? E o menino ser salvo? Não tem lógica, meu filho. Uma coisa ou outra. Tem, papai.
Legalmente, legalmente. Como que eu posso fazer isso, meu filho? Manda um Salvador para o menino. Salvador é... Estamos no Egito, né? Eu digo, então tá, me diga quem é o Salvador, que eu não sei. Aí Jesus diz, vocês conhecem a história, um cordeiro de 1 ano, branco, sem mancha, correto? Não é assim o cordeiro do Egito? Vocês conhecem a história da Páscoa, né? Eu digo, tudo bem, mas explica para mim como é que o cordeiro vai salvar o menino. Ele vai dar uma amarrada no anjo, para o anjo não descer, não atuar. Disse, não, papai, legalmente. Quem deu a vida para o moço? Eu. Quem deu a vida para o cordeiro? Eu também. Então o cordeiro vai ser o salvador dele. Eu digo, então, diga logo como é para não ter rolo. Vem aqui comigo. Vamos ver se vocês vão entender isso aqui. Aí eu chamei meu filho e disse, meu filho, papai do céu mandou o teu salvador. Quem é? Eu digo, esse cordeiro. Como é que esse bicho vai me salvar? Qual é a tua pena? A morte. Você tem que salvar da pena de morte, irmão. Salvação é da pena de morte eterna. Eu digo, esse cordeiro aqui vai ser o teu salvador. Deus mandou um cordeiro branco aqui sem mancha para te salvar. Como é que a hora da salvação, para eu não ter problema? Eu digo 5 horas da tarde. Então eu chego 5 horas e eu digo, agora é a hora da salvação. Como é que eu faço? Pega a tua mão, põe aqui em cima do cordeiro. Passa a tua pena de morte para o cordeiro. Passou? Segura aí, tirou a mão. Quem é que está penalizado, irmão? Ele ou o cordeiro? Ele está salvo ou não? Levanta a mão, quem acha que ele está salvo? Ele está salvo de quê, irmão? Da pena de morte, não é? O que é que ele passou para o cordeiro? O cordeiro já pagou a pena? Percebeu? Quando é que o cordeiro paga a pena, então? Quando ele morre. Então, quando eu prego o evangelho dizendo, aceita Jesus. Irmão, Jesus não salva. É a morte de Jesus que paga a nossa pena de morte. Essa é a justificação. Porque o anjo tem que matar o cidadão. Mas o anjo da morte chega aqui e diz, eu vou te matar. Ele, não, alguém morreu no meu lugar. Não, ninguém morreu. Ninguém morreu não, então é tu mesmo. Mas se o cordeiro for morto, ele vai ser salvo. Então vamos resolver a parada. O cordeiro está aqui, está debaixo da pena, né? Segura aqui o cordeiro. Se tu soltar e ele sair, o anjo te mata. Você entendeu? Agora 5 horas da tarde, eu vou colocar a espada aqui, ó, vou matar o cordeiro agora. 5 horas, acabou de morrer. O anjo ainda pode matar o rapaz? Por quê? Porque o cordeiro já pagou a pena. Diga, uma morte só paga com outra morte. Amém? Você fez um papel muito bom, pai. Ô, irmão, nós aprendemos nas nossas igrejas que nós devemos confessar pecado, de manhã, de tarde, de noite. É ou não é? Mas nós não temos confessado a morte dele. Por isso que aquelas 5 virgens foram para o inferno. Porque confessar o pecado lava o pecado. Vou dizer 2 coisas aqui, nós estamos encerrando já para tomar a ceia. Digamos que eu fosse para um prostíbulo aqui e eu adulterasse e pegasse AIDS. Aí eu cheguei aqui com AIDS. Olha, irmãos, eu adulterei, peguei AIDS. Eu sei que eu estou condenado e tal. O que é que eu deveria fazer para ser salvo? Alguém me ajuda, o que é que eu deveria fazer? Vai falar. Qualquer um. Um de cada vez, né? Porque eu tá um bolo aí doido. O que é que eu deveria fazer para ser salvo? Arrepender de quê? Qual é meu pecado? Adultério. Então eu fui lá na mulher, pedi perdão para Deus, para minha mulher. Estou perdoado, não estou? Porque eu fui perdoado. A AIDS saiu de mim automaticamente. O perdão, diga, é do pecado. O perdão não é da pena, irmão. Está vendo a diferença? Perdão é do pecado. Alguém é salvo do pecado? Nunca. Nós somos perdoados, salvo não. Porque Deus não me salvou da minha natureza pecaminosa. Não tem ninguém aqui dentro que não peque. Verdade ou não? Deus nunca salvou ninguém do pecado. Diga, pecado é perdoado.
através do sangue de Jesus. Sangue, pecado. Não é assim? Então, eu estou debaixo da AIDS, ou seja, da condenação eterna. A AIDS é só para mostrar. Como é que eu saio da pena de morte, irmão? A salvação é da pena ou não? É da pena, não é do pecado. Pecado é perdão. Pena não tem perdão, pena tem pagamento. Você comprou a roupa que você veio hoje, pagou lá R$500. Você vinha para cá e aqui é sua casa, né? O carro lhe sujou ali, aí você entra sujo na sua casa. Você entra para lavar roupa porque você está sujo, você tem que ir lá na loja pagar de novo. Faz o quê? Lava ou vai pagar de novo? Lava. Quantas vezes você paga? Quantas vezes você lava? Lavar é a mesma coisa que pagar? Não. Nós temos nos lavado do pecado, mas nunca a nossa pena foi paga, porque nós só confessamos pecado. Entendeu? Aí vai para o inferno santificado. Aquele irmão que é uma bênção, que ajuda na igreja, que faz tudo, nunca confessou a morte de Jesus no lugar dele. Por isso que quando Jesus deu o pão, ele disse, esse é o meu corpo, está falando de corpo. O meu sangue corre nas minhas veias, isso é para lavar o pecado, como lava a tua roupa. Mas o meu corpo é para te comprar, eu vou pagar a tua morte com a minha morte. Então quando você aceita o sacrifício de Jesus, não é aceitar Jesus, é a morte dele. Jesus sem morrer na cruz, ele não pode salvar, porque há uma lei que o salário do pecado é a morte. Toda alma que pecar, essa morrerá. Deus não pode te salvar direto, irmão. O Espírito Santo não pode te salvar direto. E Jesus não pode te salvar se não for pela morte dele. O que é que eu tenho que confessar? Que eu sou um pecador, condenado, que Deus mandou o Filho dele, o Cordeiro dele, que é Jesus, sem pecado. Lembra? Sem pecado. Então ele morre na cruz para pagar o quê? O pecado ou a pena? Quando ele morre? Ele morre pelo pecado ou pela pena, irmão? Quem acha que é pelo pecado? Ou é pela pena? Quem acha que é pela pena de morte, a morte dele? Pela pena. E o sangue dele é pela pena ou pelo pecado? Pecado. Então, quando eu confesso o pecado, eu sou perdoado. Quando eu confesso a morte de Jesus no meu lugar, eu estou botando a mão na cabeça dele, transferindo a minha pena, ele está pagando a minha pena, e eu não vou pagar a pena, porque a pena está paga, irmão. Foi ele que pagou a pena. Então, digamos que eu morresse agora. Aí eu queria entrar no céu. Lá vai eu, cheguei lá na porta do céu. Eu, na porta assim, o diabo do lado de fora. Ei, Roberto Casa, cara, o que é que tu está fazendo aqui? Eu estou querendo entrar aí. Eu quero saber o que é que tu está fazendo aqui. Não chega lá na terra, não? Ele disse, não, está com a Bíblia aí. Eu estou. Qual é o salário do pecado? Eu digo, a morte. Ele disse, tu sabe quem é o pai da morte? Eu digo, não é tu? Ele disse, eu não fiz tu pecar, fez. Então eu tenho o direito de te levar para o inferno, porque tu é um pecador como eu. Eu digo, tu fez eu pecar e muito, seu desgraçado, né? Mas tu segura aqui, Satanás, deixa eu entrar aqui para ver como é que tá. Eu vou entrando, Deus diz, Roberto Casa, sim, o que é que você quer aqui? Eu quero entrar aí. Está com a Bíblia aí? Tô. Tu já pecou? Eu digo, já. Tu sabe qual é o salário do pecado? Eu digo, sei, é a morte. Ele disse, se tu sabe qual é o salário do pecado, o salário do pecado é a morte, você está confessando que é um condenado. Eu digo, é verdade. Só que, um dia, lá na terra, alguém pregou que o teu filho morreu no meu lugar na cruz e que derramou o sangue pelos meus pecados. E ele disse, se eu confessasse ele diante dos homens, ele me confessaria na tua presença. Eu não tenho religião no céu só tem Jesus e Deus. Diga amém. Ali não tem para quem é religioso, ali tem para quem confessou Jesus. Ele disse, então, você confessou meu filho? Eu disse, foi. Cadê ele? Está aí, chama ele para mim. Pois não, meu pai, problema é o Roberto Casa, problema dele, réu confesso. Pecou ou não pecou? Pequei, Roberto, pequei, senhor. Aí Jesus disse, tu pecou mesmo, Roberto, e muito. Então você sabe que você foi condenado, né? Eu digo, sei.
Aí Jesus olha para Deus, irmão. E diz: meu pai, eu pequei. Aí Deus disse: você não. Nunca pecou, meu filho. O senhor pode olhar aqui para minhas mãos? Posso. Será que o senhor está vendo? Ele disse: a marca do cravo, a marca do cravo, a lança, né? Chicote. O senhor sabe o que é isso? Ele disse: a maneira que você foi morto na cruz. Ele disse: opa, o salário do pecado é a morte. Mas o senhor está dizendo que essas marcas é a marca que eu morri na cruz, que eu fui morto. Ele disse: é, mas eu nunca pequei. Eu não poderia ter morrido. Aí ele vai dizer: eu não morri minha morte porque eu nunca pequei. O Roberto Casa botou a pena dele em cima de mim e eu paguei a morte dele na cruz. E as marcas estão aqui para provar. Aí Deus olha para Jesus e diz: Roberto Casa, tu não presta não, mestre. Mas o meu filho pagou a tua pena, cara. Pode entrar. Não, não quero entrar agora não. O diabo está lá fora e eu disse que ia voltar. Bora, Senhor Jesus, comigo, bora. Diga, aí, Satanás, por favor, falei meu Senhor agora. Senhor Jesus, preste atenção. Roberto Casa pecou, pequei. Qual o salário do pecado? Da morte. Está vendo, Jesus? Se eu sou o pai da morte, se ele pecou, eu tenho um direito legal sobre ele. Aí Jesus disse: tinha mesmo. Mas Satanás, tu fez eu pecar? Não, senhor. É que eu tentei. E tu lembra disso? Ele disse: claro, eu entrei em Judas para te trair. Eu consegui com os políticos lá, com Pilatos, para te matar. E eu usei o sinédrio, que é a cúpula da religião judaica. E eu montei a tua morte. Mas peraí, como é que tu manda me matar sem eu ter pecado? Tinha legalidade? Aí Satanás disse: bom, na verdade não tinha legalidade. Porque eu posso matar e levar ao inferno para quem eu faço pecar. Mas eu não fiz o seu pecar. Aí Jesus Cristo disse: Satanás, tu cometeu o maior erro da história de condenar uma pessoa que é santo. O Otmani disse que quando Jesus foi julgado na morte, para ser morto, não foi ele que foi julgado. Quem foi julgado foi quem julgou ele, porque ele não tinha pecado para ser julgado. Os pecadores levar um santo à morte, isso quer dizer que quem errou foi quem condenou. Mais ou menos parecido com o que o Alexandre de Moraes está fazendo por aí, mas para quem está acompanhando, né? Aí Jesus Cristo disse: mas quando tu me matou sem eu ter pecado, que eu não poderia me suicidar, tu me matou, e assim com a morte que tu me traiu, né, tu fez eu pagar a pena do Roberto Casas. Eu acho que o diabo vai ficar possesso. Mas eu ainda ajudei, foi a salvação do cara. Aí foi, quando tu me matou, a pena dele foi paga. Roberto Casas é meu, porque eu comprei com a minha morte, com o meu sangue. Amém? Empurra esse gastado aí para o inferno logo. Daqui de cima, joga para baixo. Então, irmão, o que é salvação? Se você não confessar direito, é a sua vida que está em jogo, não é a minha. Verdade ou não? Quem ama você é você mesmo, né? Então entenda, quem já pecou aqui? Qual é o salário do pecado? Qual é o cordeiro que Deus mandou para morrer em nosso lugar? Jesus Cristo. Morreu ou não morreu? Todo mundo sabe disso. Derramou sangue ou não derramou? Foi sepultado ou não? Foi. Ressuscitou. Sentou à direita de Deus. Foi assim? E quando ele sentou lá, ele mandou o Espírito Santo. Foi ou não foi? Na hora que você confessa a morte dele, só naquela hora que você confessa a morte dele, é ele que põe o Espírito Santo dentro de você. O que é o Espírito Santo? É o que ressuscitou Jesus. Quando você recebe o Espírito Santo, ainda que morra, viverá. Porque esse é o selo da salvação. Além da salvação, ele vai nos ensinar a ser guiado por ele. Amém, queridos? Irmãos, vocês podem sentar, nós estamos encerrando. Vocês tomaram a ceia e vocês entenderam que participar do corpo de Jesus é aceitar a morte dele pagando a nossa morte, amém? Diga: eu não estou devendo mais nada, diga. Jesus pagou a minha pena de morte. Diga: os meus pecados estão perdoados pelo seu sangue. Como é que a gente ceia espiritualmente?
Diga orando. Então vou convidar vocês a orarem comigo agora, sentado mesmo, tá bom? Repita a minha oração. Diga para Deus o que eu estou dizendo. Diga assim: Senhor Deus, eu reconheço que o Senhor me ama. Eu também te amo. Mas eu já pequei. E por causa do meu primeiro pecado, eu estava condenado à morte e ao inferno. Mas o Senhor enviou Jesus, o teu filho, como um cordeiro, sem pecado, para pagar a minha pena de morte naquela cruz. Senhor Jesus, eu te reconheço nessa cruz como filho do Deus bendito, o cordeiro que foi enviado para morrer no meu lugar. Pela fé, eu coloco as minhas mãos agora na tua cabeça ensanguentada. Transfiro para ti, nesse momento, a minha pena de morte que estava sobre mim. Eu coloco sobre ti. Muito obrigado, que quando o Senhor morreu, o Senhor pagou a minha pena de uma vez para sempre. O Senhor me comprou através da tua morte de uma vez para sempre. Quando o Senhor derramou sangue, o Senhor deixou a provisão para eu me lavar toda vez que eu me sujar. Quando o Senhor ressuscitou e sentou à direita do Pai, o Senhor enviou o Espírito Santo. Por isso, das tuas mãos, eu recebo o Espírito Santo no meu coração, aquele que me convenceu dentro de mim agora, para me converter, para garantir a minha ressurreição, como te ressuscitou, e para me dirigir, como o Espírito dirigiu o Senhor. Eu recebo o teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus, porque o Senhor morreu no meu lugar, naquela cruz. Amém? Fique com seus olhos fechados. Olha a pergunta agora. Eu queria que ninguém abrisse os olhos. Se você morresse agora, eu quero falar só com aquelas pessoas que pensavam que era salvo e nunca tinha sido. Mas se você morresse agora, você tem plena e absoluta certeza que você está salvo pelo sacrifício de Jesus, pelo derramamento do sangue, pelo Espírito que entrou na sua vida. Quem que se morresse agora tem plena certeza da sua salvação, sem ninguém abrir o olho, levante a sua mão. Porque eu sou essa pessoa, pastor. Hoje eu entendi plenamente a minha salvação. Amém? Então vou pedir você para ficar em pé. Você fica em pé, por favor, fique em pé. Todos agora, pode ficar em pé, todos. Agora eu quero fazer um convite simples. Eu não sei se tem alguém que foi convidado, está conosco ou não. Eu não sei se tem algum convidado. Mas se tiver algum convidado, você vai com ele ali do lado e diz assim: você entendeu a mensagem? Entendi. Você quer começar sua vida hoje? Quero. Então nós vamos te ajudar a caminhar. Você só precisa começar, não precisa saber de muita coisa não. Eu quero começar. Aí eu prometi também o meu livreto aqui. Todos os convidados vai depois pegar o seu livreto. Mas agora eu queria orar se alguém está nessa posição. Você perguntou aí para alguém, se tiver alguém, venha com ele aqui na frente rapidamente, nós estamos encerrando. Eu não sei se tem algum convidado, eu não conheço. Se tiver, pergunte a pessoa do seu lado aí, ou vá lá onde ela está e diga: você gostaria de iniciar hoje? Eu vou com você. Vai ficar de frente para mim, de costa para o auditório, né? Se tiver alguém, venha rapidamente. Se não tiver, nós vamos orar. Muito obrigado, Pai, porque estamos nessa comunhão contigo. Obrigado pela tua bênção, obrigado por este culto. Seja conosco agora, em o nome de Jesus.
Ao sairmos daqui, ó Pai, debaixo da Tua bênção, debaixo da Tua autoridade, leva-nos aos lares ou para onde nós formos, debaixo do Teu poder. E todos, ao chegarem nas suas casas, essas casas sejam abençoadas. E o Teu poder entre nessas famílias, salve os seus familiares, opere na vida deles. Tudo aquilo que tiver errado, Pai, que o diabo esteja atacando, eu repreendo todo o poder do inferno nessa noite, em nome de Jesus. E declaro que essas vidas estão salvas da enfermidade, que essas vidas estão abençoadas pelo Senhor, que as contas que precisam receber, o Senhor mande esse dinheiro, as contas que precisam pagar, que o Senhor também envie esse dinheiro, os filhos que ainda não foram salvos, que o Senhor os salve para a glória de Deus, de forma que em nome de Jesus, começa um novo tempo, uma nova vida, um novo momento na vida de cada pessoa e na vida dessa igreja, na autoridade do nome de Jesus, eu oro. Amém?